Olá, Adriana Sotomayor, estou aqui novamente para a gente continuar os estudos sobre criação neurocompatível, livro escrito por Márcia Tozin. Vamos lá, bora estudar um pouquinho. Então, ela começa dizendo assim, nós ainda estamos no capítulo 1. O modo de vivenciar emoções e afetividades durante a infância cria raízes para toda a vida. O modo de vivenciar emoções e afetividade durante a infância cria raízes para toda a vida. Duvida? Dá uma observada no mundo ao redor, né? Tô sempre falando aí pra gente observar o mundo ao nosso redor, as pessoas, as relações, como que as pessoas adultas lidam com situações difíceis e etc. Então vamos lá. Destaco um exemplo simples aqui. Eu te convido a relembrar ocasiões ou acontecimentos que marcaram a sua infância, momentos bons e momentos ruins. Perceba como a nossa memória afetiva permanece forte. Em cada uma dessas memórias, boas ou ruins, elementos como cheiros, temperatura, roupas, tom de voz, sensações físicas, dia da semana, horário, tudo isso fica registrado na nossa memória afetiva, mesmo décadas depois, que o que evidencia a relação forte entre emoções e a fisiologia. Então, a nossa emoção e o nosso corpo, o nosso cérebro, os nossos órgãos estão todos intrinsecamente conectados, ligados. Eu sempre observei que as maiores demandas da parentalidade se referem a comportamentos que vão embora com o tempo. Bater em outras crianças e achar graça antes dos 18 meses, assim como criar oposições e fazer birras, chupar o dedo, brincar com a torneira aberta, ter problemas de relacionamento na escola, trazer objetos para casa, ter dificuldade para escovar os dentes ou uma obsessão de ficar junto com os pais o tempo todo, medo de bruxa, medo de perder os pais, medo de morrer. Tudo isso, em geral, passa naturalmente. Olha que incrível! Crianças aprendem a perder no jogo, a compartilhar brinquedos, a colaborar. Olha só, a gente não precisa ficar ensinando, dando sermão o tempo todo. Inclusive já vou fazer um parênteses aqui, mais um parênteses, que as crianças estão aprendendo muito mais a partir daquilo que elas estão observando dos seus cuidadores, do que aquilo que nós estamos falando. Mesmo porque quando a gente para fazer um sermão e começa a falar, ela se desliga. E por mais que ela esteja ali, porque às vezes ela tem medo de ser punida, né, de sofrer uma violência física, de ser ameaçada, que os adultos têm muita mania de fazer isso quando a gente não consegue aquilo que a gente precisa que a criança faça, ou aquilo que a gente quer que a criança faça, a gente tem a mania de ameaçar, né? Ameaça-se muito ainda com o Papai Noel não vai trazer presente pra você, o Coelhinho da Páscoa não vai vir, se você não fizer isso, você não vai ter aquilo, ameaças, muitas ameaças. Então, por esse medo, ela fica ali, como se ela estivesse ouvindo, só que a cabecinha dela, já foi para outro lugar. Então, os sermões são muito pouco efetivos, muito pouco eficazes. Eu, inclusive, estou fazendo aqui vídeos de 1 hora e sei que as pessoas vão assistir. Quem tiver paciência de assistir, quem quiser estudar comigo, vai assistir em parcelas, porque é muito tempo, muita informação. E né, nós, naturalmente, até os adultos não ficam tanto tempo assim, conectados com as palavras. E para ler, então, menos ainda, né? De uma forma geral, né? Nossa cultura brasileira não é muito inclinada à leitura. Enfim, seguindo. Então, se eu posso dar um conselho, eu diria para os pais observarem como é incrível cada uma das etapas do desenvolvimento humano. Precisamos, portanto, falar sobre a normalização de comportamentos naturais da infância, em lugar de formatá-los ao que a sociedade diz ser aceitável. Tem lugares que dizem que é proibido criança. É um absurdo, né? Proibido criança, porque ali provavelmente tem adultos que não puderam ser crianças, então eles não conseguem entender as crianças. Você conhece adultos, assim, que não gostam de crianças, que tem uma resistência a... não gosto, que criança me irrita. Muito disso pode ter o seu início, a sua raiz lá na primeira infância, que, de fato, esse adulto não pode nem vivenciar, né, a sua infância, porque ele foi tão reprimido, tão coagido, que ele se fechou e aí cresce sem gostar de crianças. Gradualmente eu comecei a entender que a criação tradicional não dava certo. No consultório, diante de alguns pais de índole neurocompatível, eu percebi como muitos se sentiam prisioneiros das demandas e opressões de um sistema tradicionalista. Embora o afeto e o apego como elementos de sobrevivência evolutiva demandassem outros olhares e outras formas de criação, baseadas em diálogo, respeito
e entendimento dos bebês e das crianças em sua integralidade e dignidade humana. Bebê também tem vontade, criança também tem suas vontades, também tem as suas necessidades. E quantas vezes a gente tem vontade de controlar essas necessidades para que elas se encaixem na nossa vida ou no nosso olhar, na nossa visão. E o quanto a gente consegue deixar essas crianças livres para terem... para decidir, né? Eu me pautava muito as crianças, agora eu tenho uma de 4, né? Uma de 4 e uma de 8. Mas eu sempre me pautei por, se não estiver se ferindo, né? Se não estiver ferindo os outros de forma ameaçadora, se não tiver nada que estiver ameaçando a integridade física ou a vida da criança em volta, confia, deixa. Ela precisa, porque ela está aprendendo, O termo neurocompatível engloba a perspectiva evolucionista do sistema nervoso, o neuro, como um órgão que passou por transformações na nossa história evolutiva. A educação de nossos filhos e filhas deve ser compatível com os verdadeiros recursos da nossa espécie: carinho, amor, necessidade de pertencimento. Mais um parênteses, necessidade de pertencimento. Todos nós temos necessidade intrínseca de pertencer a um grupo, ou seja, de ser amado, de ser aceito. Entende? Porque hoje tantas pessoas querem ser famosas, não hoje, né? Acho que o ser humano, depois que essa coisa das redes sociais e tal, todo mundo quer fazer vídeo, quer ficar famoso, quer ser reconhecido, porque quer ter um pertencimento ainda maior, né? Eu costumo dizer que essa obsessão pela fama ou pelo reconhecimento dos outros, muitas vezes são carências não atendidas, e aí a gente precisa de um amor, mesmo que seja um amor meio ilusório. Porque a fama não nos propicia um amor, né, de verdade. As pessoas estão longe da gente, não convivem com a gente, né? O amor mesmo, ele é concretizado no dia a dia, através das relações diárias, né? Enfim, e que exige tempo. Então, todos nós temos essa necessidade de pertencer ao grupo, e a criança também. Então, por mais rebelde que seja, por mais orquídea que seja uma criança, porque as crianças orquídeas, elas são mais... brigam, falam e tal. Especialmente, né? Eu tenho uma que foi criada com mais liberdade e respeito, tentando entender as demandas dela. Então ela fala, ela é muito sincera, e eu acho lindo. Eu acho lindo que ela é sincera comigo. Eu acho lindo que ela vem me falar quando ela faz uma coisa errada. Eu acho lindo que ela vem me falar. Porque ela confia em mim. Ela sabe que eu tô ali não pra julgá-la, mas pra ajudar. Né? Estamos nos ajudando nessa vida. Ela também me ajuda muito. Nossa Senhora, como as minhas filhas me ajudam a ser uma pessoa melhor, a me olhar, né? Nossa, o que eu tenho aprendido com elas. E também ensino muitas coisas a elas, muito mais por atitudes do que por sermões, e muito por através de histórias. Nós lemos histórias sempre, todas as noites nós lemos histórias, conversamos sobre as histórias, e essa é uma ferramenta imprescindível para uma boa educação. Então, através das histórias, ela vai falar aqui mais pra frente, que a gente vai aprendendo, e muitas vezes não porque o outro está dando na nossa cara, porque a gente vai fazendo as nossas próprias conclusões. Você gosta de ler alguma coisa ou ver alguma coisa e de repente, nossa, aprendi isso, que massa, eu mesma deduzi. Isso é muito importante, as crianças também gostam disso, né? Então elas querem fazer parte, elas querem ser amadas. Então se elas são muito reprimidas, muito coagidas, elas vão aprender uma forma de ser amada, de ser acolhidas e amadas pelos seus cuidadores. E elas vão tentar dançar a dança que os seus cuidadores estão pedindo, e aí elas vão deixando de lado as suas vontades, as suas próprias demandas, e ficam refém do outro. Será que é isso que a gente precisa para a humanidade? Pessoas refém da vontade dos outros o tempo todo? Então, tava falando lá, né, verdadeiros recursos da nossa espécie: carinho, amor, necessidade de pertencimento, validação, amamentação, aproximação, sentimento de importância, etc. Considerando sempre a nossa trajetória aqui na Terra. Para criar uma criança, precisamos respeitar os seus mecanismos biológicos, suas necessidades psicológicas e entender as suas fases de desenvolvimento. A criação neurocompatível foi sendo naturalmente reconhecida por pais, educadores e profissionais de saúde que se identificam com a proposta. E nela vem um caminho de desenvolvimento pleno do ser humano, desde a sua concepção. Esse parece ser um caminho de reflexão urgente para a nossa sociedade. Nossos comportamentos têm íntima ligação com padrões evolucionistas cruciais para a nossa adaptação ao mundo. Pode-se afirmar que eles garantiram a sobrevivência da espécie humana.
Esse repertório evolutivo permanece enraizado em nossos comportamentos ainda hoje, pois a premência da adaptação ao ambiente é crucial para a sobrevivência. O que ela fala aqui vem de encontro com o que eu falei agora há pouco, que a criança, quando ela é muito punida, muito castigada, sofre muitas violências de todos os tipos, físicas, morais, ela vai se adaptando a esse ambiente, porque ela vai ter esse instinto de sobrevivência e ela sabe que para sobreviver a isso ela vai ter que se encolher, ela vai ter que só atender às vontades das outras pessoas, ela vai ter que se moldar conforme o que as outras pessoas querem ou esperam dela. Ai, desculpa, gente, dá tristeza. Porque, assim, qual que é o problema das pessoas ficarem se moldando umas às outras? Muitos problemas. Porque ao mesmo tempo que os adultos crescem e falam assim, não, porque eu posso, agora eu sou adulto e mas na verdade elas estão se moldando com o que as outras querem. A gente está sempre fazendo isso, porque a gente vive em sociedade. E aí o que acontece? Quando a gente não tem essa plenitude na nossa infância, quando o nosso processo de desenvolvimento não é respeitado, é que a gente se torna aquele adulto agressor ou aquele adulto muito rebelde e de que eu vou pensar mais em mim, porque ninguém pensa. Então eu vou pensar em mim, e na minha família. Que família? A família tradicional. E isso que é o certo. E daí fica com esse pensamento muito rígido, muito inflexível, porque o que eles receberam durante a infância foi uma inflexibilidade, foi uma rigidez, foi uma cobrança, foi uma dureza. E aí esses adultos tornam-se essas pessoas, tipo, que têm uma visão unilateral das coisas, vêm só de uma forma, acham que isso é o certo e é o certo para sempre. Ai, gente, a gente tem tanto para aprender, mas tanto para aprender, tem tanta coisa errada. Então, se a gente não olha pra gente, a gente continua vivendo ou praticando as micro e macro violências do dia a dia. Vamos e venhamos, a gente não vive numa sociedade extremamente violenta? Sim, né? Sim. A gente não vive vendo adultos absolutamente descontrolados emocionalmente? Sim, e é por isso que a gente está aqui, estudando, tentando ser melhor, tentando abrir a nossa cabeça, que eu digo, realizar mais sinapses com os nossos neurônios, ir à frente, olhar as coisas por outros aspectos e não somente pelos aspectos que estão mais fáceis, que estão aqui, na palma da mão. Então a gente tá tentando, né, aprender uma maneira de viver melhor, numa sociedade que de fato se importemos uns com os outros. Porque isso é fundamental. Nós temos que nos importar uns com os outros. Nós temos que parar de julgar a pessoa que usa droga, a pessoa que está em situação de rua. A gente tem que parar de julgar e a gente tem que tentar entender mais. Porque são, muitas vezes, adultos infantilizados que não sabem lidar com os obstáculos, com as adversidades da vida. Quem perto de você conhece e fala assim, nossa, essa pessoa que massa, essa pessoa sabe lidar com as adversidades da vida. Essa pessoa, tira meu chapéu, ela é uma pessoa mais controlada emocionalmente. Eu não gosto muito da palavra controle, né, porque ela nos leva a outros lugares, mas uma pessoa que sabe lidar com as suas emoções, entende a sua raiva, acolhe a sua raiva e lida com isso sem ser tão ferino com as pessoas, sem sair gritando, porque a gente vive reagindo muito e agindo pouco. E o que é reagir? Se a pessoa no trânsito vem e te xinga, por que você faz isso, tem que você tá falando aí, cala sua boca, a gente já vira um galo de briga, não é verdade? E quando que a gente age? Quando a pessoa nos ofende, a gente não leva essa ofensa pra frente. Ok, nossa, que pena que ela tá nesse estágio de raiva, né? Eu continuo tranquila aqui, na minha. Mas a gente tá sempre reagindo e agindo pouco. E eu acredito que seremos uma humanidade, uma coletividade, uma sociedade melhor quando a gente conseguir agir mais. E para isso é preciso ampliar aí o nosso pensamento. Seguindo, ela se perde, né? Onde que eu tô? Deixa eu ver aqui. O documentário Como a Terra Fez o Homem, que foi exibido no canal History Channel. Vou procurar para ver se tem no YouTube e vou deixar aí pra gente assistir, que eu não assisti ainda esse documentário, tá? Mas ela diz aqui que traz um material interessante em linguagem acessível sobre a evolução humana. Alguns exemplos que nos serão úteis podem ser retirados dessa produção. Vejamos, você já teve, assim, durante o sono leve a sensação de estar caindo? Ou sentiram, assim, um sobressalto, como um susto? Isso é um fenômeno chamado de puxão mioclônico. Nós devemos o sobressalto que sentimos, o nome disso, né, esse sobressalto que sentimos no momento de quase adormecer, é puxão mioclônico. Então, nossos ancestrais dormiam em árvores.
e o sobressalto era necessário para evitar uma queda e assim um banquete aos predadores, porque se caísse no chão poderia ser engolido. Então, o puxão mioclônico ainda está presente em nosso cotidiano e serve para nos trazer de novo a posição equilibrada em cima da árvore. Nós não vivemos mais em ambientes selvagens, mas o nosso corpo não sabe disso. Quando alguém tosse ou espirra, ou quando vemos uma barata ou uma aranha, a expressão facial de nojo é inevitável, o coração acelera diante de um inseto e por vezes nos esquivamos por reflexo ou tomamos um susto. A sobrevivência nos impele a abandonar qualquer autocontrole, mesmo a vergonha, quando vemos algo sujo no chão ou um inseto que poderia ameaçar a nossa saúde, ou quando alguém espirra e tosse ao nosso lado. Quando vemos uma cobra, uma barata, uma aranha, mesmo às vezes que só em imagens, especialmente se essas imagens forem muito detalhadas ou grandes, a reação pode ser de asco, nojo, taquicardia, vontade de desviar o olhar ou fugir. Isso é incontrolável, são reações do nosso corpo, porque o nosso organismo nos prepara para fugir ou lutar por necessidade evolutiva e biológica. É verdade que quanto mais nos expomos, mais nos dessensibilizamos ao estímulo. Isso é verdade, porque eu sempre tive muito asco de sapo, porque eu morria de medo. Sempre me falaram que sapo poderia espirrar leite venenoso nos meus olhos e me deixar cega. E eu morria de medo, meu Deus do céu. Morro ainda de medo, assim, mas eu comecei a travar, depois que eu tive mais entendimento, né? E adoro os animais, comecei a olhar mais o sapo. Então, quando eu vejo um, e hoje é raro, na cidade é raro, né? Infelizmente, que eles são super importantes, de olhar um pouco para eles. Daí, hoje eu já consigo olhar, mas na viagem que eu fiz recentemente, eu fui tomar uma ducha dessas que ficam fora da piscina e já tinha escurecido. Senti uma coisa no meu pé. Quando eu olhei, eram sapos, assim, tinha uns 10. E eles passaram por cima do meu sapo, por cima do meu pé, foi, daí eu fiz um escândalo, né, gritei, não tive a mínima vergonha, foi uma reação do meu corpo, assim, mesmo que eu já esteja nesse trabalho, assim, de dessensibilização, de não ficar tão chocada ao ver um sapo, mas quando eu vi vários aos meus pés, porque eu senti um em cima do meu pé, né, daí que eu olhei e vi que tinham vários, é isso, daí não fiquei muito envergonhada, na verdade, né? Mas fiz um escândalo ali no hotel. Porque isso é incontrolável. Nosso organismo nos prepara para fugir ou lutar. É verdade que quanto mais nos expomos, mais nos dessensibilizamos ao estímulo. Isso acontece, por exemplo, nos casos de pessoas que criam cobras ou aranhas como bicho de estimação, ou com propósitos profissionais. Se pensarmos que a nossa espécie evoluiu em meio à natureza selvagem, podemos concluir que aranhas, cobras, escorpiões eram as principais ameaças à nossa vida. Portanto, desenvolvemos a visão tridimensional para conseguirmos perceber animais que possam se camuflar, como esses que foram citados. Esse processo evolutivo foi uma forma de garantir a nossa sobrevivência. Há também exemplos de comportamento evolutivo relacionados ao sentido auditivo. Qual é para você o pior som do mundo? Arranhar o quadro negro com a unha, choro intenso, garfos arranhando a parede, ranger de dentes, pessoas mastigando. Todos esses sons são similares, esses sonzinhos são estridentes, e ao ouvir sons agudos e finos, as regiões cerebrais do medo são ativadas, mobilizando a amígdala e fazendo o hipotálamo responder. Na natureza, esse barulho é similar ao barulho que as fêmeas de macaco fazem para avisar ao seu bando sobre a chegada de predadores. Um som desses indicava a necessidade de mobilizar o grupo todo para luta ou para fuga, de modo a garantir a sobrevivência daquela comunidade e perpetuação de sua espécie. Ai, a natureza é linda, né? Tudo tão feitinho assim, eu acho tão bonito.
Respondemos a esses estímulos de maneira involuntária, pois o nosso organismo foi preparado por milênios para reagir ao perigo e garantir a nossa sobrevivência. Apenas nos últimos anos, a nossa sociedade começou a mudar de forma muito acelerada, de modo que alguns comportamentos extremos de sobrevivência, como o incômodo com ruídos e imagens, não serem mais assim tão urgentes, embora o nosso organismo ainda não saiba disso. O documentário do History Channel nos mostra que continuamos a reagir de determinada forma a determinados estímulos, querendo ou não querendo. E aí a gente fica julgando as criancinhas, né, que estão ali só numa reação biológica. Ai, ai, ai. Outro exemplo interessante é a pareidolia, que se refere a composições visuais e objetos que lembram rostos, como bolsas, placas, casas, objetos, peças de decoração e etc. Ou a sensação de que existe alguém nos acompanhando, muitas vezes à noite, quando sabemos que estamos sozinhos em casa e temos a impressão de que tem mais alguém ali presente. Evolutivamente, isso era muito importante para nós. Crianças costumam ter essa sensação, mas ela permanece também em alguns adultos. É por isso que criança tem mais dificuldade de ficar sozinha, por exemplo, no quarto escuro à noite para dormir. Ai, gente, não deixa a sua criança sozinha para dormir no quarto escuro, pelo amor de Deus. Ela tem essa sensação aí, ó. Adultos, no entanto, vão aprendendo a ter o autocontrole, ou simplesmente não falam mais a respeito disso, porque tem medo de ter vergonha, né? Tem vergonha de falar, né? Ou por qualquer outro motivo. Tem pessoas que têm predisposição para sentir mais medo. Nesses indivíduos, a amígdala funciona como um sensor de alerta, procurando rostos ou pessoas que possam estar nos acompanhando. Aí, de volta ao que disseram os especialistas do documentário do History Channel, podemos contextualizar a nossa preferência nacional pelo futebol ou outros esportes com bola em suas raízes evolutivas. Olha só! Ao longo do tempo, a comunidade humana precisou dominar habilidades do uso de pedras para várias funções, como se proteger dos predadores ou conseguir derrubar frutas ou alimentos suspensos. Todas essas ações dependem do domínio de técnicas de lançamento preciso de rochas. De modo não tão surpreendente, a precisão de lançamento de pedras ou de bolas de futebol ainda é muito admirada entre as populações, pois denotam habilidades desejáveis socialmente. Fomos aprimorando as habilidades de lançamento com facas, lanças, pedras, arco e flecha e outros instrumentos similares. Para darmos outro exemplo, podemos falar de nossa predileção por histórias, livros, filmes e um bom roteiro. Nós passamos milhares de anos ouvindo histórias, lendas e tradições em volta das fogueiras, nas tribos e aldeias, em um contexto crucial para a formação de laços afetivos e para a continuidade de geração em geração dos conhecimentos tradicionais e ritualísticos tão necessários à sobrevivência. Esse mesmo panorama evolutivo inclui o desenvolvimento da fala. Tipo assim, ó, eu sou boa em fazer a ponta de lança, você é bom em fazer o cabo da lança. E aí, nessa comunicação de um com o outro, eles foram se unindo de forma mais cooperativa, né? Nós juntamos as nossas habilidades e pronto, nós conseguimos lidar melhor contra os predadores, por exemplo. Então, para negociar essa troca, o desenvolvimento da fala foi essencial. Junto com a aquisição das habilidades de linguagem, caminha o desenvolvimento da coletividade. Alguns felinos conseguem viver sozinhos numa mata, mas a espécie humana não tem a mesma sorte. Um ser humano abandonado se tornará presa fácil dos predadores. O abandono ameaça sua sobrevivência e a própria permanência da espécie. Diz um importante provérbio africano que é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. E né? E nós não temos mais. Temos, né? A gente, tendo dinheiro, a gente contrata a aldeia.
Olhar o desenvolvimento infantil a partir de um ponto de vista evolutivo contextualiza diversas questões importantes, muitas vezes incompreendidas pela sociedade atual. Por exemplo, o fato de crianças pequenas não cumprimentarem quem não conhece guarda relação estreita com sua proteção e sobrevivência. Conhece crianças que não gostam de cumprimentar? Já foi julgado, as pessoas falam, nossa, quando que ela vai aprender a dar oi? Eu conheço. Proteção e sobrevivência sendo um comportamento altamente funcional e adaptativo ao longo da evolução. Ao evitar o contato com desconhecidos, haveria o impedimento de que a criança fosse levada por animais ou outras pessoas não pertencentes à sua comunidade. Ainda é fácil perceber que outras espécies de mamíferos mostram padrão semelhante. Não é verdade? Você chega perto de um gatinho que você não conhece. Nem sempre ele vem te cheirar e ronronar perto de você. Muitas vezes ele sai fora. O cachorro também. Se considerarmos a vulnerabilidade física da criança, que é pequena e leve, entenderemos a relevância dessa premissa biológica de evitar ambientes e pessoas desconhecidas, como a escola, um médico examinando seu corpo, um familiar em uma visita e etc. Espera-se que o adulto compreenda essa recusa em cumprimentar e abraçar desconhecidos. E aqui destacamos também que o respeito ao corpo infantil é importante prática de prevenção de abusos. Não é falta de educação, mas é um aparato biológico importante. É preciso que o adulto saiba lidar bem com a sua própria frustração de não receber um aceno, um sorriso ou um abraço. Cabe ao adulto respeitar os limites e o tempo de cada criança. Para nos aprofundarmos na questão da coletividade do sistema social, sabe-se que a criança tem sua fase de egocentrismo. E tem adulto que não saiu dessa fase ainda, tá na fase extremamente egocêntrica. Conhece alguns aí? Conheço vários. Necessária e protetiva ao desenvolvimento humano. Eu costumo dizer que o egocentrismo dos adultos, meu Deus, cada vez mais, né? Vivemos cada vez mais a sociedade elitista, egocentrista, individualista, cada vez mais. É porque não puderam ter essa fase no seu desenvolvimento, entende? Você teve uma fase, que foi amputada. E aí, você cresce, essa fase vem à tona novamente. Vem à tona novamente, não, né? Essa necessidade, que é uma necessidade e é importante. É importante que ela exista. Porém, mais ou menos entre 8 ou 10 anos de idade, a criança passa a se voltar para o seu grupo social imediato e a se interessar mais pelo coletivo. Então veja só, até os 8 anos mais ou menos a criança precisa dessa fase egocêntrica, ela precisa se sentir importante, ela precisa ter também os seus pedidos atendidos, não somente os pedidos dela, mas ela também precisa ter voz dentro da família, dentro da escola, dentro da sociedade. Ela precisa ser de fato ouvida. E para falar nisso, como que vai a sua escutativa? Sabe o que é escutativa? Quando a gente escuta de fato os outros, porque a maior parte do tempo a gente passa nos nossos próprios pensamentos. A pessoa tá falando ali e você tá no teu pensamento, já pensando o que eu vou responder, porque eu tenho que ter uma resposta, porque eu tenho uma resposta. A escutativa é quando a gente para, não penso nada, tô ouvindo. E às vezes eu preciso de um tempo para pensar o que eu vou responder, não sei, né? Não preciso ficar o tempo todo aqui, Escutar, importante, escutar as crianças. Daí me perdi de novo, deixa eu me achar aqui novamente. Lá por volta dos 8 anos que a criança começa a se voltar mais, se interessar mais pelo coletivo, se interessar mais pelos outros. Ela começa a se voltar para o seu grupo social e se interessar mais por esse grupo, né? E esse aspecto se intensifica ainda na adolescência. A sensação de ser importante entre os seus é crucial, pois dessa forma, evolutivamente, o grupo não irá abandonar esse indivíduo. Veja, a gente precisa dessa aceitação, né? Isso vem lá dos primórdios dos nossos tempos. Então,
E a gente fica querendo, né, a criança de 2 anos, empresta o brinquedo, não seja egoísta, não seja egoísta. Onde já se viu? Empresta seu brinquedo. Dá vontade, né, se a criança tivesse vocabulário ou cognição para isso, ela já fala assim, empresta você seu carro, então, para a mãe do amiguinho que não tem carro, empresta você. Vai ver, né, como a gente fica olhando somente com o nosso olhar, com o nosso pensamento, com o nosso sistema de crenças e não consegue olhar a criança ou as necessidades, enfim. A criança quer imitar o outro, ela quer se igualar ao grupo e o adulto também. Portanto, muitos processos de desenvolvimento infantil serão adquiridos após vários anos de vida, com muita paciência e respeito ao ritmo individual e não de modo imediato, no modo que eu quero que você aprenda logo isso, onde já se viu, você já tem 3 anos. De ouvir alguém falando assim, nossa, mas ela já tem 6 anos. Eu falo, não, ela só tem 6 anos. Apenas porque a sociedade exige que assim seja, sem qualquer embasamento em evidências. O desenvolvimento do filhote humano necessita paciência. Agora, se quiser dar uma pausa no vídeo e ouvir uma música do Lenine chamada Paciência. Lenine é um gênio, né? Um gênio. É uma música maravilhosa, maravilhosa. Paciência, Lenine. A infância e a adolescência são longos períodos de vivências e estratégias evolutivas. Se acreditarmos que um dia a criança vai, de acordo com o seu próprio ritmo, chegar ao desfraude, ao desmame, seguiremos por um caminho respeitoso à individualidade, pautado nas evidências evolutivas da espécie e que prioriza a subjetividade do indivíduo, subjetividade, aquilo que é do indivíduo, que eu não tenho como manejar de fora. Eu tenho dificuldade de manejar a mim mesma, a minha subjetividade, daí as pessoas, os adultos querem ficar manejando a subjetividade dos seus pequenos. A criança é um ser social em seu meio e ela atingirá naturalmente o ponto em que se dará a aquisição de determinados comportamentos. Não precisamos nos preocupar, pois cada criança tem seu próprio ritmo e todas têm em si o forte desejo de serem incluídas no grupo. Isso está enraizado evolutivamente, basta termos o quê? Paciência. No entanto, podemos abrir parênteses aqui sobre as crianças atípicas, que, como o nome já diz, se desenvolvem de maneira distinta em comparação à grande maioria. Essas crianças devem ser igualmente respeitadas em suas individualidades, porém, como apresentam reforçadores diferentes daqueles observados na maioria das crianças, elas precisam de estimulação profissional para um bom desenvolvimento. É um caminhão parado. Estamos em contínuo processo evolutivo. Sabemos, por exemplo, que a agricultura faz parte do nosso dia a dia há apenas 12.000 anos, aproximadamente. O nosso cérebro permanece se transformando e se adaptando, mas a nossa história, que tem 300.000 anos desde o surgimento do Homo sapiens, conta apenas os últimos 12.000 anos desde o surgimento de sociedades de agricultores. Nesse processo, vários elementos da vida social e da modernidade entram em cena, nem sempre em consonância com a necessidade biológica e evolutiva, ou mesmo com o preparo do organismo para se adaptar adequadamente ao meio externo. Por exemplo, quando começamos a criar várias espécies em cativeiro, como o efeito dos novos modos de vida do ser humano, começamos a ter pragas e vírus circulando na comunidade, o que pode gerar doenças crônicas e pandemias. A mudança de uma sociedade de caçadores-coletores para sociedades agrárias favoreceu a disseminação de doenças infecciosas na população humana. Em outro contexto, percebemos os prejuízos da sobrecarga e das condições modernas de trabalho sobre um organismo que não está biologicamente preparado para isso. O nosso corpo não foi feito para ficar sentado 12 horas por dia trabalhando com estimulação visual constante de luzes artificiais e computadores.
Isso aumenta os níveis de cortisol, diminui a atividade física e cria uma série de condições crônicas: diabetes, estresse agudo, hipertensão, sedentarismo, obesidade, problemas circulatórios e cardiovasculares, além de prejuízos ao sistema locomotor, entre outros. Exercício físico em dia? Importante, hein? Envelhecer com sabedoria. Conciliando as proposições da psicologia evolucionista com as propostas de desenvolvimento infantil, quando, por exemplo, uma criança chega no consultório porque não desfralda, nós precisamos verificar a evidência por trás disso e não a mera teorização de hipóteses não fundamentadas que muitas vezes encorajam até mesmo profissionais que não são psicólogos a proporem intervenções antiéticas e prejudiciais que se baseiam em práticas sem embasamento científico e ignoram evidências. A mera repetição de regras do tipo tem que desfraldar, não pode dormir em cama compartilhada, tem que desmamar e etc, sem refletir no que de fato está sendo dito, sem as devidas evidências reveladas em pesquisa e sem o devido controle de variáveis e a orientação do método científico, pode ser extremamente perigoso e deletério ao desenvolvimento infantil. A questão do sono infantil também é prejudicada pela visão contemporânea da sociedade. Os padrões de adormecimento guardam estreita relação com questões evolutivas. O bebê é um ser altamente vulnerável a predadores e, por essa razão, a natureza cobriu seu organismo com sentimentos de dependência. A amamentação em livre demanda, a cama compartilhada com as devidas observâncias à segurança do bebê em primeiro lugar, obviamente. Os despertares noturnos, tudo isso foi evolutivamente sendo construído para garantir a sobrevivência da espécie. Se a criança conta com um cuidador protetivo ao longo da noite, com disponibilidade de amamentação e proximidade, ela aumenta muito as suas chances de sobrevivência. Um bebê que dorme sozinho é presa fácil de predadores naturais. Contudo, o que se observa socialmente é uma pressão para destruir essa dependência o quanto antes, mesmo que ela seja uma estrutura de segurança extremamente necessária. E guardem e registrem essa frase: quanto mais dependente na infância, mais independente na vida adulta. Cabe aos pais, educadores e profissionais de saúde, de maneira prioritária, o acompanhamento do ritmo do desenvolvimento infantil, de modo a não atrapalhar um processo que é norteado biologicamente. O que a gente tem que fazer é criar um espaço saudável para que o desenvolvimento ocorra a seu tempo, ao tempo necessário biologicamente da criança e não o seu tempo. Muitas vezes a intervenção profissional pode atropelar um processo que aconteceria naturalmente de uma forma orgânica e aí gera extrema adversidade, condicionamentos aversivos e uma esquiva comportamental em lugar dos resultados esperados. Por exemplo, colocar uma criança de hora em hora para esvaziar a bexiga ou forçá-la a sentar-se no vaso mesmo contra sua vontade no intuito de ensinar o desfraude pode criar um contexto completamente diferente, contribuindo para fobias, quadros de ansiedade, a encoprese. Encoprese é quando a gente não consegue segurar as fezes ou a gente não consegue evacuar. Ou evacua a qualquer momento ou segura demais e não consegue evacuar. E a enurese é a mesma coisa com o xixi. Quando faz xixi de maneira desmedida ou fica segurando a bexiga sem perceber que está segurando muito xixi. Dificuldades sexuais na vida adulta, a bexiga hiperativa ou até rancores em relação aos pais e cuidadores, o que prejudica ainda mais o processo. Na maioria das sociedades humanas, as crianças se tornam adultos competentes sem a ajuda do ensino institucionalizado.
Na maioria das sociedades, as crianças se tornam adultos competentes sem a ajuda do ensino institucionalizado. A maior parte da aprendizagem é obtida como um subproduto no curso de interações que tem outros propósitos. Isso vem de encontro com aquilo que eu já falei, né? Que as crianças aprendem muito observando e menos do que a gente tá aqui, ó, blá, 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 através das histórias, através das necessidades do dia a dia e etc, etc. A minha filha mais velha, eu dei de comer pra ela assim na boca até 6 anos, mais ou menos. E aí hoje, na hora do almoço, a de 4 anos, que desde que aprendeu a comer, ela fala, ela quer comer sozinha, ela era mais independente, assim. E aí hoje, do nada, na hora do almoço, mamãe, você me dá comida? Ela tem 4 anos. Daí a mãe dele falou, que absurdo, onde já se viu você pedir pra mamãe te dar comida? Mamãe, você vai fazer isso? Deu, calma que eu sei o que eu tô fazendo. Eu dei de comer na sua boquinha até os 6 anos, se ela tá precisando nisso nesse momento, que ela tá querendo a atenção da mamãe por algum motivo, eu sei o que eu tô fazendo, então você fique aí tranquila, porque agora você quer que a mamãe também dê na sua boca? Ela já ficou com vergonha, né, porque ela já tem 8 anos, imagina a mãe na boca dela, onde já se viu, ela já se acha adolescente. Então tudo no seu tempo, tudo no seu tempo. Ai, nas interações que tem outros propósitos. Em resumo, o nosso papel enquanto profissionais, pais e cuidadores é potencializar um ambiente aprazível e saudável ao desenvolvimento, entendendo que as crianças nascem com a condição de autonomia de desenvolvimento no tempo delas e a partir de pressupostos biofisiológicos da espécie humana, a não ser que elas tenham uma condição neurobiológica específica e impeditiva. Diante desse cenário já conhecido sobre emotividade e construção da personalidade, de onde vêm então as práticas educativas abusivas, cujos prejuízos já são demonstráveis em evidências mais do que suficientes? Estudos antropológicos, ao contrário do que se pensa, mostraram que o ser humano primitivo mantinha relações igualitárias entre homens e mulheres, cuidava de crianças em grupo e não batia em seus filhos e filhas. Vejam só, lá no passadão, as relações eram mais horizontais, depois que foi se criando as hierarquias. E agora basta a gente voltar, né, com esse conhecimento mais que a gente tem, com essa tecnologia toda que a gente tem, que a gente volte a essas relações mais horizontais, em que todo mundo tem direito de se expressar, que todo mundo tem direito de querer o diferente, né, que não é aquilo que eu penso que é o certo, e a gente escutar mais, tentar entender, desde que não faça mal para o outro, né, qual é o problema? Não é verdade? Sociedade preconceituosa. Que me desculpe, né? Meu Deus do céu, como, pelo menos aqui no nosso Brasil, como somos preconceituosos, jovens, adultos, pessoas mais velhas. Assunto para outro vídeo, né? Falar sobre preconceitos. O que são preconceitos? De onde vem preconceito? Por que o preconceito? Então, elas, né, relações igualitárias em que homens e mulheres cuidavam das crianças, não era só a mãe que tinha que cuidar, é tarefa da mãe, né? Acontece alguma coisa no parquinho, cadê a mãe dessa criança? Que pelo menos a gente não ouve ainda, cadê o pai dessa criança? Sempre, cadê a mãe dessa criança? Sempre a mãe, porque a mãe, né? Ainda é uma sociedade bem machista, enfim. O bebê ficava por perto dos adultos e crianças, brincando ao redor, passando por baixo de coisas, gastavam energia pela atividade motora. Perceba como bebês e crianças pequenas gostam de brincadeiras como subir e descer, jogar esconde-esconde, repetir. Vizinha recebendo um pacote. Como elas gostam, então, né, de jogar esconde-esconde, repetir dezenas de vezes a ação de entrar e sair de caixas e outras atividades similares. A criança gasta muita energia brincando. E é assim que ela aprende, brincando. Brincando, não ficando horas na tela. Ai, que difícil, né, gente? Eu acho que uma das grandes dificuldades do nosso tempo é gerenciar o tempo de tela, fazer com que ela queira brincar, fazer outras coisas, não ficar na tela.
Então é assim, é brincando que ela aprende. Isso aconteceu ao longo da nossa evolução e deveria permanecer naquilo que denominamos de aprender brincando e não apanhando. A criança não era possível, antigamente, realizar atividades de adultos, caçar, enfrentar predadores, e como não tinha o cotidiano escolar, os pequenos passavam o dia brincando, explorando o ambiente e desenvolvendo habilidades que seriam essenciais ao indivíduo adulto, com aspectos psicomotores, afetivos e cognitivos. Ao se esconder, por exemplo, a criança aprendia como diminuir a chance de ser presa fácil de um predador. A literatura em desenvolvimento infantil é unânime em apontar o brincar como mola mestra do desenvolvimento motor, afetivo e cognitivo, sendo universal e imprescindível à infância de humano e de outros animais. Muitas características, normalmente consideradas um problema, como o egocentrismo, por exemplo, são, na verdade, importantes vantagens evolutivas. Crianças fazem um trabalho razoável avaliando as qualidades de outras crianças e reservando suas avaliações otimistas para si mesmas. Ademais, crianças são excessivamente otimistas nas perspectivas de suas próprias características, habilidades e desempenho. Essa característica infantil é altamente adaptativa, pois protege a criança das consequências negativas do fracasso em um momento em que a maioria das suas habilidades físicas e intelectuais são limitadas. Adultos caçadores-coletores eram extraordinariamente não diretivos e confiantes em relacionamentos com os filhos. E aí eu me pergunto, onde foi que a gente ficou tão inseguro, né? Eu entendo que com tanta coisa, com tanta informação, a gente tá ficando muito medroso mesmo, muito medo. Mas a gente precisa confiar nas crianças, a gente precisa confiar nos nossos filhos. Eles também sabem das coisas, do jeitinho deles, da maneira deles. E é claro que a gente tem que tomar cuidado com isso, que eu não tô falando pra deixar as crianças livres, né? Pelo amor de Deus, tem coisa que elas não sabem, que nós sabemos, mas a gente tem que confiar um pouco mais, A minha filha de 8 anos, eu paro o carro assim, ó, do outro lado da rua, e daí eu sempre oriento, estou sempre olhando ela atravessar a rua, a gente sempre para na faixa, não para o carro na faixa, né? Eu vou na faixa para atravessar com ela na frente da escola, e eu falo, olha para os dois lados, e aí, tá vindo carro? Não, então pode ir. Eu repito essa informação várias vezes. E assim, ao invés de agarrar na mão dela e ir com ela até o outro lado da rua, sabe? Você já vai ensinando. E eu nunca precisei agarrar minhas filhas. Eu já vi gente agarrando assim, ó, a mão da criança que tá tentando sair. E não, porque senão ela vai correr pro meio da rua. Meu Deus, nunca fiz isso. As minhas filhas nunca correram pro meio da rua. Nunca. Até teve uma vez que ela tava correndo na calçada aqui na frente, e aí um dos meus amigos falou assim, meu Deus, cuidado! E ela ficou tão sentida. Mas eu entendo ele ficou com medo que ela fosse atravessar a rua. Porque ele sei lá, né, não conhece, nem tem filhos, enfim. Mas eu tinha certeza que a minha criança não ia sair correndo atravessando a rua, que ela iria parar. Eu tinha certeza. Porque ela já tá agora com 8, né? Ela tinha 7, acho que quando teve esse fato. Mas desde muito pequenininha, ela sempre soube dos perigos do carro, de bicicleta e tal, né? Conversandinho no dia a dia, né? O dia a dia dão práticas extraordinárias para as crianças aprenderem de forma aprazível, porque é isso que é o fato. Por que os adolescentes, os adolescentes não gostam de ir para a escola, as pessoas odeiam a escola, mas por que será, cara? Por que aprender tem que ser chato? Por que aprender tem que ser uma coisa, que saco, vou aprender? Não tem que ser uma coisa divertida? Tem que ser uma coisa divertida, aprender é tão divertido. Não tá sendo tão divertido a gente aprender aqui, com este livro, com dia a dia. Eu acho que aprender tem que ser divertido. Ai, meu Deus. Adultos caçadores, coletores eram extraordinariamente não diretivos e confiantes em seus relacionamentos com os filhos. O espírito de igualdade e autonomia caracterizava as interações de adultos e crianças, assim como na interação entre adultos. O ponto central da paternidade, da filosofia educacional, parecia ser a percepção de que os instintos e julgamentos das crianças eram confiáveis e as crianças que pudessem seguir sua própria vontade aprenderiam o que precisavam aprender e começariam naturalmente
somente a contribuir para a economia do grupo quando tivessem habilidades e maturidade. Os caçadores-coletores não dão ordem aos seus filhos. Por exemplo, nenhum adulto anuncia a hora de dormir. Os adultos não interferem nas atividades dos seus filhos. Eles nunca batem, repreendem ou se comportam agressivamente com eles, nem fisicamente, nem verbalmente, e nem ficam oferecendo elogios manipulativos. Elogios manipulativos. Se você fizer isso pra mamãe, eu te dou aquele doce que você tanto queria. Põe o tênis agora que a gente precisa sair, que daí eu te dou aquela bala depois. Ou se você fizer isso, a gente vai no parquinho mais tarde. Mas você tem que fazer isso, senão a gente não vai no parquinho. Nessa concepção, os adultos acreditam que a criança é capaz de seguir o grupo sem a necessidade de um adulto ficar ordenando, constrangendo e muito menos punindo. Porém, essa relação horizontalizada e respeitosa com a infância muda no decorrer da história, como já sabemos. No advento da Revolução Industrial e da agricultura, a criança torna-se mão de obra e as práticas punitivas começam ali. Uma criança de 5 anos pode plantar e cuidar de animais e etc. Nesse contexto, imagine se uma criança abre o portão e deixa os animais fugirem. Ela então precisava aprender a ficar quieta e não mexer naquilo que é coisa de adulto. Aqui vale apontar que o conceito Rinite. Aqui vale apontar que o conceito de propriedade era inexistente para os nossos ancestrais. Então, lá naquele Revolução Industrial, lá nesse tempo, se não obedecesse, ela apanhava, levando a sociedade a presumir que infantes que erram precisavam ser açoitados por tiras de couro ou pedaços de pau. A amamentação em livre demanda, em que a criança fica todo o tempo próxima do corpo da mãe, inibindo novas gestações, é suspensa. As famílias passaram a ter muitos filhos em função da inexistência de métodos contraceptivos eficientes, mas também porque cada criança era mão de obra importante na lavoura e na criação dos animais, e ao mesmo tempo não poderia atrapalhar o trabalho dos adultos. A cultura começa a ser bater para resignar. A palavra criança data do século XVII, momento em que ocorre o reconhecimento dessa etapa da vida, ainda que de uma forma adultocêntrica, ou seja, a criança ainda permanecia em anonimato e não em protagonismo do seu próprio processo de desenvolvimento. Até então não existia o conceito de infância. As crianças eram vistas como mini-adultos e toda a comunidade as desconsiderava enquanto sujeitos de direitos. Criança, eu vi isso? Você não tem direito de falar nada. Fique quieto, se coloque no teu lugar. Isso é conversa de adulto, sai daqui. Quando na atualidade falamos que a criança não deve obediência aos seus pais, a frase é considerada um absurdo. Mas a história da humanidade insere essa obediência no sentido de resignação e de abuso. A criança tem, sob ponto de vista evolutivo, uma bússola voltada ao coletivo, que será a grande responsável pela assimilação das leis sociais, normas éticas, condutas e comportamentos a partir da imitação do grupo e não por práticas punitivas, cuja função a criança sequer entende. Então, se ela é punida por uma coisa que ela não entendeu porque ela está sendo punida, isso cria o que na gente? Revolta, ressentimento. E o que a gente mais vê, pelo menos o que eu mais observo hoje, é a quantidade de adultos ressentidos, que são sentimentos que foram ali guardados de injustiça, sem entender o porquê, e a gente vai ficando ressentido. E o ressentimento, cara, é péssimo pra gente ter uma sociedade mais justa, mais humana, que se coloque no lugar dos outros. Porque se a gente tá ressentido, a gente não consegue fazer isso. Então a gente tem que olhar para os nossos ressentimentos, entender esse ressentimento para seguir em frente
e parar de querer causar mais dor porque eu tô com dor aqui dentro de mim. Que geralmente é isso que acontece. Se eu tô me sentindo mal, eu causo o quê? Um mal. Se eu me sinto injustiçada, eu acabo causando mais injustiça. De uma maneira geral, é claro que existem exceções, obviamente, né? E aí, em 1930, se iniciam proposições controversas de estudiosos em pediatria e psicologia. 1930, foi ontem, muito perto. Propondo práticas de choro incontido de crianças, impedimento ao afeto e ao toque, e a ideia de que crianças devem ser vistas e não ouvidas. Cabe destacar que tais propostas se baseavam em meras teorias e hipóteses, desprovidas de fundamentação científica e de um escopo minimamente robusto de evidências em pesquisa. Ao longo das últimas décadas, abundantes evidências científicas mostraram os processos deletérios, processos ruins, que se instalam como consequência de tais práticas violentas. Porém, essa cultura de microviolências e macroviolências, infelizmente, permanece sendo ainda majoritária e popularmente aceita. Uma pausa aqui e seguimos. Seguimos com coragem, vamos, coragem. Em busca de uma sociedade menos violenta. Não com mais polícia, menos violência. Já parou para pensar? Por que tanta violência?